Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Carolina Navajas e eu sou uma das educadoras do Paideia 2020, que vem enfrentando esse desafio que é adaptar a educação popular para o meio digital e todos os seus desafios, né? E hoje a aula vai ser sobre gêneros textuais, tá? Essa aula é uma das aulas mais importantes para a sua prova do dia 17 de janeiro do Enem de Linguagens e Códigos, porque é um tema que cai todos os anos no Enem. Só ano passado, acho que caíram por volta de 4 questões sobre esse tema, e essas questões, inclusive, estão na lista de exercícios que eu fiz com muito carinho para vocês, em 2 formatos diferentes para vocês fazerem da melhor forma que for para vocês. Então, eu disponibilizei em PDF, que você pode imprimir ou acessar pelo computador ou pelo celular, e fiz também em formato de formulário interativo. Então, você clica no link do formulário, aparece a página de início do questionário e você consegue passar página por página, questão por questão, selecionar a alternativa que você quer e no final sair o gabarito e os resultados e explicando ainda as alternativas que estavam incorretas. Essas explicações das alternativas também está no PDF. Então, você pode escolher a melhor maneira que for para você para fazer esses exercícios. E eu acho que fazer esses exercícios para esse tema e para a prova de português é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Que é treinar a leitura e identificação dessa teoria, que também está resumida no nosso resumo número 5, disponível lá no Google Class, tá? Essa aula aqui é mais para a gente conversar e articular um pouco mais do que está naquele resumo, né? Para facilitar nossa troca de conteúdos. Bom, a gente viu na nossa aula de tipos de texto que texto tem uma estrutura, né? Uma forma de ser construída. E a gente viu uma classificação de 5 tipos de texto. Caso vocês não se recordem, eu recomendo reassistir aquela aula ou consultar o nosso resumo, que é o resumo número 2. Dito isso, a gente pega essa estrutura de texto e coloca num contexto com uma determinada função social. E isso é gênero textual. Então, a gente vê que gêneros textuais nada mais é do que a classificação dos textos que a gente vê no nosso dia a dia a partir da sua função e do seu contexto. Então, gênero textual é uma coisa mais ampla do que tipo de texto, o que faz que a gente pode ter dentro de um gênero textual mais de um tipo de texto. Isso vai ficar mais claro agora quando a gente for ver os exemplos que estão aqui no decorrer da aula, tá? Os gêneros textuais narrativos têm na sua predominância o tipo textual narrativo, que é aquele que a gente viu que tem começo, meio e fim. Tem um enredo, tem um personagem, é uma história, né? Se fosse uma imagem, seria um filme que tem começo, meio e fim. E os gêneros textuais narrativos são romance, novela, crônica, contos de fadas, fábula. Vocês percebem que dentro do romance, por exemplo, não tem só a narração, tem a descrição também, né? Que vai descrever o cenário, o personagem, o dia, a ação, pode até se descrever a ação do personagem. Isso é muito importante relembrar. Um gênero textual que a gente pode dar maior atenção é a crônica, porque ela cai bastante no Enem e a gente tem que saber classificar, né? Qual que é a crônica? A crônica é um texto narrativo que aborda muitas das vezes temas do cotidiano, na maioria das vezes está presente em jornais e revistas e tem a principal função ser engraçado. Então tem uma função de humor. Na maioria das vezes esse humor está descrito de forma irônica, tá? Através da ironia, na verdade. Então, muitas vezes o autor vai usar a ironia para trazer um tema do cotidiano para dar o humor àquele tema. Tem também, na maioria das vezes, ela é coloquial, então não vai usar muito a norma culta. E é importante ter essas definições sobre crônica para levar para a prova, que pode ser que caia. Falando então nos gêneros textuais descritivos, né, são aqueles que têm na sua maior função, né, na sua maior parte do texto, o tipo de texto descritivo, que é descrever algo, fatos, acontecimentos. E aí, os gêneros textuais descritivos são o diário,
os relatos, biografia, autobiografia, notícia, currículo, cardápio. Então, você vê, tudo que tem em comum neles é descrever alguma coisa. No diário, descrever o dia. Nos relatos, descrever o acontecimento. Na biografia, descrever a vida da pessoa. No currículo, descrever as suas habilidades, o seu histórico de trabalho. No cardápio, descrever um prato. Na notícia, é descrever um fato. Então, o que a gente pode levar de importante? Na notícia, por exemplo, a gente tem a função referencial, que é muito utilizada nos gêneros textuais descritivos. O que é a função referencial? Quem gosta de anotar, agora é a hora de anotar. Função referencial cai muito do Enem, tá bom? E o que é função referencial? Nada mais é que uma função linguística para descrever coisas. Então, a gente usa métodos para ser o mais impessoal possível na hora de descrever algum acontecimento, alguma coisa, principalmente notícias. A gente sabe que tudo tem um fundo de posicionamento. A forma de fazer esse posicionamento também é um posicionamento, né? Só que existe essa função referencial, que é uma das funções da língua, de tentar tirar o máximo possível de um posicionamento, né? E aí, o que a gente usa como ferramenta para ter a função referencial é a linguagem denotativa, que nada mais é o literalmente, sabe? Nas notícias a gente nunca vai falar sem ser literalmente. Então, se passou por cima, literalmente passou por cima. Não é uma metáfora de passar por cima no sentido de se aproveitar, entendeu? Então, a gente evita a linguagem conotativa, que é muito no sentido figurado, né, da metáfora. A linguagem denotativa não vai por esse lado, ela é mais real, ela é mais literal. A gente tende a usar também a terceira pessoa e a função referencial está presente também nos gêneros textuais expositivos, tá? E os gêneros textuais expositivos, eles têm uma função muito parecida com o descritivo, mas elas normalmente são mais para expor os fatos, nem sempre descrever, mas pode ter descrição no seu interior, claro. E os gêneros textuais expositivos são seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes de dicionários e os hipertextos. Bom, a gente pode encontrar a função referencial em todos esses textos também. Tem um gênero textual que vem caindo muito no Enem também e que é muito atual e importante, que são os hipertextos. Eu até deixei ele em formato de link para a gente entender melhor o que são os hipertextos. Ó, eu vou fazer um hipertexto agora, eu vou clicar no link hipertextos para ver o que significa hipertextos. E aí, dentro dessa caixa de texto definindo o que é hipertexto, tem um outro link aqui definindo o que é hiperligações. Aí eu vou lá e clico em hiperligações e aí abre outra página e aí eu vejo outro link. Entenderam o que é hipertexto? Hipertexto nada mais é do que essa função que meio que nasceu ou se intensificou na internet, que é uma leitura ativa. Eu escolho o caminho da minha leitura. Não é como se fosse um livro tradicional que tem página 1, 2, 3, 4, 5, 6, e se você não lê nessa ordem não faz sentido. Na internet você pode ler qualquer ordem, juntar com imagem, vídeo no YouTube, tudo que você quiser, na ordem que você quiser, e você vai estar fazendo entendimento daquele tema. Então, quando você faz uma pesquisa no Google e entra no Wikipedia, aí no Wikipedia você clica em outro link, você está fazendo uma leitura de hipertexto. E uma das funções mais interessantes que se tem do hipertexto é a construção em comunidade dos assuntos, né? Então, você pode acessar um blog de alguém lá no outro lugar do mundo e entender o posicionamento dela, aí você vai lá e faz um post sobre isso. Então, é como se fosse uma leitura ativa. O leitor não é mais passivo, que só recebe informação. Ele faz e procura a informação da maneira que ele preferir. E aí, no Enem, já caiu
a comparação do hipertexto com os dicionários e a enciclopédia. No dicionário, não sei se vocês têm o costume de usar dicionário, eu admito que eu não, né? Eu acho que eu nunca usei dicionário, devo ter usado, tipo, quando eu era pequena na escola e não tinha a Wikipédia. Mas você abre o dicionário, procura a palavra, aí dentro da palavra tá explicando o que é aquela palavra. E às vezes tem uma palavra que você não entende no dicionário. Aí você pesquisa essa própria palavra no próprio dicionário. Ninguém lê o dicionário da página 1 à página 400, sei lá o quê. A gente lê a página que a gente quer e procura o que a gente quer dentro do dicionário. Então, ele tem essa função hipertextual, que eles chamam, né? Que é nós lermos da maneira que nós quisermos os textos. A gente pode definir assim. Então, é muito importante isso. Quem gosta de anotar também, anotar hipertexto. Hipertexto é muito importante. Inclusive, eu fiz um post no Instagram do Paideia. Sigam o Paideia no Instagram. É @paideia_edupop, se eu não me engano. Aí vocês sigam lá no Instagram que a gente tá fazendo algumas postagens rapidinhas sobre Enem. E vale muito a pena, porque a gente também lá dá muitos recados, caso a gente faça algum simulado, alguma coisa assim. Inscrições pro ano que vem, para quem quiser ser educanda ou educando. É bem interessante. Sigam a gente lá no Instagram. Bom, assim, a gente também tem os gêneros textuais dissertativos, que emitem uma opinião ou um posicionamento, tá? Por exemplo, um gênero textual dissertativo, argumentativo, é a redação do Enem de vocês, né? E uns exemplos que podem cair na prova de vocês é o editorial jornalístico, a carta de opinião, a resenha, o artigo, o ensaio ou a monografia. A monografia, ela é uma dissertação de mestrado ou tese ou doutorado, que essas vocês vão ver lá no âmbito da universidade, quando vocês estiverem por lá. E o que é a resenha? A resenha cai bastante no Enem também. E é legal comparar ela com a sinopse, para ficar bem gravado o que é resenha. A resenha, ela não é que nem uma sinopse, porque além dela fazer um resumo ou uma descrição do filme, da série, da música, ela traz uma opinião do leitor sobre o que foi descrito, né? Então, a resenha cai bastante. Outra coisa é o editorial jornalístico. Apesar de estar no jornal como a notícia, ela traz uma opinião. Só que essa opinião não é do autor, é de todo o editorial da revista no jornal. Então, sempre que cai editorial jornalístico no Enem, é a opinião do jornal, tá? Então, é um gênero textual dissertativo que tem uma opinião, então ele é argumentativo. Agora, os gêneros textuais injuntivos que o Enem ama, o Enem adora. Todos os anos tem uma questão dessa, tá? Então, gravem essa palavrinha, anotem, injuntivos. Porque a injunção cai muito no Enem. E se não for em gêneros textuais, vai ser em uma outra questão. O que é o texto? Vocês lembram do tipo de texto injuntivo? Que usa verbos imperativos? O que são os verbos imperativos? São os verbos de ordem, faça, compre, encaixe, misture. Por que eu dei esses exemplos de textos de verbos imperativos? Porque faz referência aos gêneros textuais injuntivos, que é a propaganda, a receita culinária, a bula de remédio, manual de instruções, campanhas, um regulamento. Então, são coisas que vão delegar, vão dar ordens, vão orientar. É legal fazer a diferenciação de uma propaganda para uma campanha, porque sempre vai ter uma questão sobre isso no Enem. E a propaganda, na maioria das vezes, tem o seu maior objetivo é persuadir o leitor, convencer ele a comprar algo, né? E a campanha, ela é de conscientização, ela tem uma função social, então é mais orientar, incentivar, não persuadir, certo? E uma coisa que cai bastante são as figuras de linguagens que as campanhas e propagandas usam para fazer esse convencimento do leitor. São várias as figuras de linguagens, aí eu trouxe só algumas que são importantes de lembrar e pensar quando o tema for gêneros textuais, que é a metáfora,
que você, metáfora é bem comum da gente fazer, que a gente quando compara uma situação com outra para melhorar o entendimento. E a metonímia é como se fosse a metáfora, mas na verdade não é um nome, por isso tá metonímia. Então, quando a gente fala, eu preciso assistir a Carol. Você não precisa me assistir, você precisa assistir a aula que eu fiz. Você substituiu o vídeo, né, a aula, pelo meu nome. Então, isso é metonímia. E a gente faz bastante isso no dia a dia. Do tipo, eu adoro ler Machado de Assis. Você não lê a pessoa Machado de Assis, você lê as obras que ele fez. Isso é uma figura de linguagem bem comum. A hipérbole é uma das coisas que a gente também mais faz. Isso aqui que eu acabei de fazer foi uma hipérbole, é exagerar no exemplo. Então, tipo assim, olha, eu já li e reli 1000 vezes e não entendi. Você leu e releu 1000 vezes? Não, no máximo 3 ou 4. Mas a gente exagera para poder tentar descrever o nosso sentimento ali no momento. E campanhas e publicidade fazem muito isso também. Bom, agora retomando, a função de vocês agora se você ainda não leu, lê o resumo que está disponível lá no Google Classroom, o resumo 5 sobre gêneros textuais, e fazer a lista de exercícios, tá? Aqui na descrição do vídeo do YouTube está o link para fazer o questionário de forma interativa, mas lá no Google Classroom, além do link, eu disponibilizei a forma de PDF para caso você prefira imprimir. Então, a sua missão é fazer esses 10 exercícios, nem que você faça um hoje, outro amanhã, mas faça. Tá? Nem que vocês façam um por dia, faça. Esses exercícios são os mais importantes para vocês, tá bom? E é isso, qualquer dúvida é só comentar aqui no vídeo, comentar lá no Google Classroom ou me mandar um WhatsApp para quem tem meu número, tá bom? Uma ótima semana para vocês e um bom estudos.